aí, preparados para mais um upgrade? Não só no seu dispositivo, mas também na sua vida? Bem-vindos a mais um episódio Life in Tech, onde a tecnologia se encontra com a vida real. Eu sou Rodrigo Jansen e estou aqui ao lado do meu parceiro de podcast, Carlos Augusto. Certo, opa, Carnal? Isso aí. Pessoal, lembrando, se você não está inscrito ainda, se inscreva, dá o like ali, isso ajuda a levar mais histórias, mais conteúdo para vocês. E hoje estamos com duas pessoas aqui que eu chamo de amigo e admiro. E tem assunto, hein? E tem assunto, a gente vai dar muita risada, vamos falar bastante. E pessoas do bem, isso que é o mais importante, que a gente só traz pessoas do bem aqui. Mas o Filipão e o Alan, cara, são pessoas que a gente se conhece há algum tempo e eu aprendi a gostar muito. E geralmente é sempre por histórias. A gente tá em algum ambiente, a gente conta uma história, brinca, ri. E é isso, né, cara? A vida não é só negócio, né? Não é só aquela busca incessante por... eu quero mais, eu quero mais. Às vezes você para, pisa, olha... Opa, vou fazer amigos, vou ter pessoas boas comigo, né? Ainda que às vezes o meio para isso seja o mundo profissional e a tecnologia. Sim. Que une pessoas, né? Sem dúvidas. Então seja bem-vindo, Felipe. Obrigado, Carlos, pela oportunidade, Rodrigo. E vamos que vamos. Vamos contar um pouquinho da nossa história aqui, ó. Com a pessoa responsável pelo nome Pombonete. Show. Vamos começar por você, Alan. Então fala um pouquinho da tua história. Bom, assim, saber mesmo de você lá do início, depois quando você chegou na Pombonete, como é que foi essa virada para chegar? Pombonete, né, para quem não sabe, é um provedor de internet que atua em Jundiaí, região, então... É o maior de Jundiaí. O maior, né? É o maior. Obrigado pelo convite, Carlos, Rodrigo, né? E vamos começar então. A gente tem que começar como a gente se conheceu, né, Felipe? Sim, essa é boa. A gente se conheceu no Colégio Técnico de Jundiaí, né? Para quem é da cidade, conhece ali o ETVAV, hoje é ETECVAV, né, uma escola técnica, e a gente se conheceu no curso de informática. E foi bem bacana, né, porque no primeiro dia de aula, sentei do lado do Felipe, eu não conhecia ele, e aí ele pediu uma caneta emprestada. Primeiro dia de curso, eu não levei caneta, nada. Primeiro dia de curso, a professora passou ali a lista de chamada, né? E falei, caramba, não tem caneta. Eu com as minhas canetinhas ali, tudo em cima da mesa, organizadinha ali, né? Aí eu falei, pô, empresta aí. Beleza, a gente se conheceu ali. Empresta caneta, empresta borracha, empresta lápis. Não, mas, você me permite cortar claro, 30 segundos? É muito interessante, porque eu sou apaixonado pelo meu sócio. Eu tenho ele mais do que um irmão. É até motivo de ciúmes da mulher dele comigo. Isso é verdade. Você acredita nisso? Então, isso. Não, a dica... Isso é verdade. Porque quando você é apaixonado pelo que você faz e pela pessoa que está do seu lado, que você acredita, vai ser motivo. Então, se a sua esposa tiver ciúmes de você com o teu sócio, é porque... É genuíno. Já é genuíno e o sucesso já está garantido. Porque a ideia é essa, né? Juntar a paixão pela amizade. E o que me chamou a atenção nele para ter pedido a caneta... foi que ele chegou ao primeiro dia no curso técnico, ele todo arrumado de socialzinho, né? Olha. Eu falei, pô, as pessoas que a minha mãe queria que eu fosse amigo, porque eu saí no meu bairro lá, era só molecada que fazia bagunça. Só que o que me chamou mais atenção foi o quê? Que tinha na mesa um Discman, eu não sei nem se ele ia lembrar que eu ia contar isso aí, um Discman, e tinha, cara, umas baterias. E sabe o que tinha atrás do Discman? Um RJ11. E quando eu olhei que ele RJ11, estava na época da internet de escada, eu falei, cara, que esse cara tá na mão aí, meu? Será que é alguma coisa que conecta a internet? Que tem um modem de internet ali? De escada, né? Aí foi aquilo que me chamou a atenção. Eu falei, pô, eu vou pedir a caneta dele, já vou fazer amizade com ele pra saber o que é esse Discman dele aí. Aí agora você pode continuar. Esse Discman, nossa, foi um rolo que eu fiz, eu consegui um Discman. Só que não tinha pilha que durava ali, né? Eu escutava ali um CD e já era, tinha que comprar outra pilha, né? E aquela época ali, pelo amor de Deus, não tinha dinheiro para comprar pilha, né? Eu falei, quer saber? Tinha um amigo meu que tinha uma lojinha de fazer reparo de celular, né? Eu falei pra ele, você não tem umas baterias usadas aí de celular tal, que você pode me doar? Ele falou, tenho. Aí eu falei, beleza. Eu peguei 3 baterias, abri o Discman, soldei as baterias do celular lá dentro. Eu falei, agora eu tenho que fazer uma forma de carregar, né? E não era tão fácil aquela época. A gente tá falando aí de quando, Felipe? 2004, né? 2004. 2004. Você não tinha tanta coisa à disposição no mercado. Um carregador, um pino e tal. Eu falei, o que tem aqui? Tem esse telefone aqui velho em casa que não usa. Vou desmontar. Peguei ali
a parte fêmea do RJ11 dele e peguei a parte macho, achei um carregador ali que dava nas baterias e conectei. Falei, beleza, já fiz meu carregador. Olha só. Então esse plug RJ11 ali que eu colei com Super Bonder era onde eu carregava. Então eu tinha meu carregador em casa, chegava com o meu Discman, plugava ali no RJ11, ele carregava a bateria durante a noite, durante o dia para a escola, e a gente ficava ouvindo música ali o dia inteiro. Então meu Discman era o único que não acabava a bateria, né? Caraca, bicho, a necessidade faz o sapo pular mesmo, né? Porque você olhou cara, como é que eu posso, né? Não tenho condições de ficar comprando pilha. O que eu vou fazer aqui? Eu vou montar um... Exatamente. Foi Vamos Não, seguir e minha isso que foi solução. o motivo do sucesso da empresa, é esse lado do Alan, né? Da criatividade e de inovação. Então, o que ele tem, ele inova. Então, na época, quando eram os recursos muito baixos, inclusive a gente foi numa feira de Padtech, que é a Zoe News, era muito caro. Era. Ele quis, depois ele vai chegar nessa parte do primeiro Pac-Pom que ele desenvolveu. Das Então, a gente não invenções. comprou de empresas. Então, ele sempre via... Uma outra coisa também que é importante citar dele, a gente comprava muito suporte para internet via rádio. Ele pegou o nome do adesivo. O cara não tirava o adesivo do fabricante, cara. E a gente foi descobrir que ele descobriu que era uma empresa de Piracicaba. A gente ligou lá e comprava metade do valor. Então o Alan, ele tem sempre esse esses lado- negócios de descobrir como que é, quando que é, enfim. Eu gosto muito de resolver a situação, né? Então, Sim. por exemplo, assim, seja qual for, eu quebro a cabeça ali, igual pulando um pouquinho pra frente, né, Felipe? Quando chegou a hora da gente trabalhar com fibra ótica, mas não era igual hoje, que você tem um monte de curso disponível, você tem um monte de marca, você não precisa nem entender do assunto hoje em dia, que alguém te ajuda, né? O próprio fabricante, o fornecedor, ele vai lá, te ajuda com a implantação, com tudo, com o projeto, te dá mastigado. Naquela época não, a gente tinha que dar um jeito. A gente foi, comprou nossa primeira OLT, chegamos na empresa e falamos, e agora, né? Não, deixa que eu vou contar essa parte aí. Tá, então Termina de beleza. contar lá como a Vamos gente se voltar- conheceu. vamos voltar pra parte Que lá do- na do- escola, a gente virou amiga e descobriu que a gente tinha um gosto muito em comum, andar de skate. Andar de skate. Né? Um dia eu perdi meu skate. Mas né? escola, quando fala escola, é escola mesmo? Então, eu superior? fazia o ensino médio Ah, e tá. fazia o curso técnico à tarde. Tá. E o Alan entrou pra estudar no curso técnico junto. Tá, né? entendi. Então eu tava no segundo ano do ensino médio. O Alan estava no segundo ano também, né? Eu tava no terceiro. O Alan tava no terceiro, Ai, o Alan já tava mais avançado. Mas só um break aqui. Mais um episódio que a galera fez colégio técnico. É. Hã? Tá, e Eu tá acho se que é porque repetindo. esse meio nosso de tecnologia, Sim. a galera vem de... Todos nós aqui e os outros convidados, quando se descreveram também, no colégio técnico, eletrônico, processamento de dados, mecânica. Cara, E saiu sociedade dali. não, e saiu o trabalho, conhecimento. Sim. Aqui, enfim, fecha parêntese. Tem muito jovem hoje que faz colégio tradicional, né? O ensino médio que fala, né? Porque hoje também tem uma quantidade de cursos online que o cara complementa e até fica especialista se ele quiser, né? Fazer por fora. Mas eu sou um pouco mais velho que vocês. Que é mas nada, tá novão, pô. Tenho 50 anos. Pô, não parece. Vovô. Ô, louco, que legal. Vovô garoto. Mas eu fiz colégio técnico em eletrônica, né? Legal. Também. Enfim, não lembro agora o ano que eu estudei. Mas bacana, vocês na faixa aí dos 37, 36 anos, também tendo essa visibilidade de ir mais rápido para o mercado de trabalho, né? Acho que esse é um perfil desse pessoal de tecnologia. Sim, você falou assim, sair pro mercado de trabalho. Acho que a necessidade forçou a gente. necessidade acho que forçou a gente a entrar, porque o sonho do meu pai é que eu fosse torneiro mecânico. E na boa, hein? E ele Senai. Senai. Fala em torneiro E eu mecânico, eu fiquei- lembro de Senai. Eu fui fazer o concurso, eu fiquei em suplente e ninguém desiste do Senai. E eu falei, ainda bem, cara, porque eu não queria ser mecânico. Porque meu pai ele se aposentou na Krupp, né? E eu tenho 12 irmãos, né? Eu sou 12, eu sou o 11º. E 2 irmãos meus foi metalúrgico. Então aí agradou meu pai. Eu falei, não, eu vou pra tecnologia, computador. Naquela época, a gente se conheceu. E aí falou assim, qual que era a ideia? Se comunicar através do ICQ e do MSN. Acho que muita gente vai lembrar, né? Sim. Saiu o casamento dali, né? Mas para quem não sabe, o ICQ e o MSN são os antecessores de hoje o WhatsApp. Exatamente. Sim. Messaging, só pra quem nunca ouviu falar, né? Ou nem tinha Porque nascido nessa ainda. época de ICQ... Não, cara, sabe o que acontece? Nessa época de ICQ e MSN, MSN, Messenger.
ainda tinha internet em linha de escada, Era. Sim. né? E nem todo mundo, não era o percentual de pessoas com internet em casa, era bem menor do que hoje, né? Sim. Então, muitos nem passaram por isso. Já quando a internet chegou via telefone móvel ou via residência, já foi praticamente pro WhatsApp. Sim, isso é verdade. Perdeu parte. É que a gente é Wi-Fi, ligado tudo nisso, mais fácil, porque a né? gente é de tecnologia. Então, você falando ali que saiu na escola, quando a gente se conheceu, aí viu que ele era apaixonado por tecnologia. E eu tinha ganhado meu primeiro computador. E eu ganhei com o Windows 98. Aí lá na escola tinha o Windows XP já. Eu falei, cara, como que a gente vai fazer? Aí, ó, CDzinho pirata, né? Não é legal falar isso. Hoje a gente compra o original, mas naquela época a gente não tinha condição, né? Aí instalou o Windows XP, tudo. Falou, pô, quanto que é uma formatação? E uma coisa, antes de chegar, que eu vou contar a história do meu lado empreendedor. Aí eu vou contar um pouco a origem, mas terminando ali na escola, cara. O Alan, ele foi tudo. Ele foi meu amigo, foi meu irmão e foi até meu pai. Então, a gente descobriu que gostava de andar de skate, então um pouco fora da tecnologia, a gente gostava de andar de skate, gostava de tudo. Enfim, um dia eu perdi meu skate, porque eu tava andando de skate lá e a diretora falou assim, ó, o dia que seu pai vir aqui, aí eu te devolvo o seu skate, mas seu pai precisa vir aqui porque eu preciso falar de você pra ele, que você não tá levando a sério o estudo. Falei, não, se meu pai sabe disso, meu pai vai me matar, cara. Minha mãe, então, coitado. Falei, Alan, porra, agora eu vou perder o skate, deixa o skate lá, Alan. Não, calma aí. O Alan ligou lá na escola, como que seu pai fala? A voz dele foi, a voz do meu pai é bem baixa, cara. Meu pai fala baixinha, né? Aí esse aqui ligou lá, eu sou o seu Geraldo, pai do Felipe. Então, seu Geraldo, teu filho tá andando de skate no horário que não é permitido. Eu vou devolver pra ele aqui, ó, mas fala pra ele parar de andar de skate fora do horário. Você acredita nisso, E liberou? cara? Eu Liberou. falei, pode ficar tranquilo, eu vou pôr ele de castigo. Meu pai Deixa só ele vai comigo, saber. deixa ele comigo. Ainda bem que meu pai não é antenado em tecnologia. Meu pai tem 86 anos. Ele não vai ver esse vídeo. Tomara, mas ele nem sabe disso. Não, a gente vai dar um jeito, cara. Relaxa que a gente vai dar um jeito. Então ali começou a paixão nossa pela nossa amizade, né? Então, Sim, tem quantos anos que vocês estão nessa trajetória aí? Desde 2004 que a gente se conheceu. 2004. Então 20 anos, anos, 20 anos. 20 anos que a gente se 20 anos, conheceu. tá. E eu tava de social no dia, porque minha mãe falou, você vai de social, que essa escola é séria. E não sei o quê. Eu falei, tá bom, mãe, eu vou. Mas depois que nós se conheceu, a gente começava a andar de skate. Falei, Aí então começou beleza. a andar com roupa de skate. Vamos usar nossas roupas normal a partir de agora. Bacana. E aí, depois disso, o que aconteceu? A gente seguiu nossas vidas, a amizade continuou. O Alan sempre me ajudou em muitas coisas que eu pedi ajuda pra ele. Ele é um cara, a história de vida dele é muito interessante. Acho que merecia um podcast pra contar a história de vida do passado, né? O Alan, ele sempre foi um cara que teve que se virar desde cedo. Que o pai dele sempre fez ele ser livre na questão de responsabilidade, né? Então ele começou desde jovem, ele já era muito maduro. E quando eu conheci ele, lá em casa a referência é sempre os irmãos mais velhos, né? Então, ó, o que seu irmão tá fazendo tá dando certo, respeita ele. E o Alan, ele sempre esse cara. A gente brincava tudo, mas não é um cara de zoeira, de Você bagunça. tem irmãos, Alan? Eu tenho uma irmã só que ela Porque com 12 irmãos, tinha gente pra cuidar da vida dele, hein? Tinha. Tinha gente, agora você já... Não, é que assim, a minha irmã, ela é 6 anos mais velha do que eu. Né? Então, assim, a gente não cresceu junto, vamos dizer assim. Quando eu me dei por gente, minha irmã já estava trabalhando, estudava à noite, passava o dia inteiro fora. E meu pai saiu de casa, né? Então, era eu e minha mãe ali, né? E eu precisava ter responsabilidade para cuidar das coisas, né? Então, desde cedo, assim, eu aprendi a mexer com eletrônica, essas coisas, porque alguém tinha que arrumar a lâmpada, a geladeira, o chuveiro quando quebrava. Então, assim, Ele fazia uns gatos de energia, eu ia que falar... cortava a luz, ele Então, colocava a escada, molecão, e fazia gato de energia. Então, assim, eu com 7, 8 anos de idade, o pessoal ia cortar energia em casa, né? Que não pagava a conta. Quem nunca, né? E aí, só que era direto, assim, né? Cada uns 2 meses o pessoal tava lá cortando. Eu falei, e eu tinha essa responsabilidade, que eu falei, minha irmã vai chegar do trabalho, ela tem que tomar banho para ir pra escola. Minha mãe tem que tomar banho. Então, assim, o pessoal vinha, cortava, eu ficava olhando ali o fio que eles tiravam, como eles faziam. E a hora que eles iam embora, eu ia lá e religava. Religava a energia. Isso com 7, 8 anos. 7, 8 anos? 7, 8. Olha... Então, eu sempre tive essa questão de ser um provedor da minha casa. Desde criança, eu sempre quis ser a pessoa que resolvia as coisas. E isso, eu faço paralelo com a minha vida. Bom, vocês 3 conhecem e o pessoal tá conhecendo um pouquinho mais.
também foi desde cedo comigo, né? Então, às vezes, muitas vezes a gente fala assim, caramba, mas eu não brinquei, mas eu não, podia estar fazendo outra coisa. Mas isso que você fez foi o reflexo no Walkman, que foi o reflexo na empresa. Então aí você começa a entender a pessoa mesmo, né? Por que a pessoa é assim? Porque desde cedo a vida exigiu que ela fosse assim. Exatamente. Né? E aí, hoje você deve olhar pra trás e falar, cara, que bom que foi assim. Que bom, eu agradeço. Sim, hoje, você falou uma coisa que isso leva pro lado do reconhecimento e logo em seguida a gratidão a Deus, Sim. porque naquela época o que eu criticava, por que a gente é assim? Por que meu pai tem que ser assim comigo? Que a minha mãe tem que ser assim? Mas hoje a gente fala, transformou um cara independente que se vira com qualquer coisa, se precisar começar do zero. A primeira pessoa fala, quem começaria do zero? O Alan, porque ele sabe tudo, ele tem tudo aqui na cabeça. Ele tem tudo aqui na cabeça. E sempre eu me espelhei nele nessas questões. Eu falo isso pra ele, eu sou seu fã, eu elogio você pra todo mundo. Minha mãe é apaixonada por ele, meu pai mais ainda, né? Então, assim, é isso que faz a gente ser o que a gente é hoje, né? Esse nosso passado. E a pergunta que fica é o quê? Como que a gente vai passar isso pros nossos filhos? Que você acabou de falar, eles chegaram no WhatsApp. Meu pai teve que esperar na fila de espera, ele pagou pra ter a linha telefônica na época. O dinheiro caríssimo, né? E aí ele viu que o pobre vai falar telefone com quem? Aí ele falou assim, eu consegui o telefone, mas meu pai ele sempre foi nessa questão, porque meus irmãos trabalhavam, por quê? A empresa, quando vai fazer entrevista, para ligar, para poder arrumar emprego. 12, ele queria todo mundo trabalhando. Sim. E aí ele viu que o dinheiro se ele alugasse a linha telefônica, ele ia ganhar dinheiro. Ele alugou para autoescola, então esse dinheiro ajudou a levar comida dentro de casa. Então eu sempre ouvi essas coisas que eles falavam, esse exemplo, né? Então você fala assim, ele teve dificuldade para ter uma linha telefônica. E para conseguir o Speed, que a gente vai chegar ali daqui a pouco, foi 1 ano e meio eu ligando lá. Eu já conheci o nome de todos os atendentes. Falei, cara, não tem porta disponível. Não tem. Já falei para você ontem que não tinha. Não é assim da noite pro dia. Até que chegou uma hora a gente conseguiu ali. Então, esse é o desafio que a gente passa para todo mundo aí, né? Mas só respondendo a sua pergunta, como a gente vai passar isso para nossos filhos, eu acho que não passa. Não passa, Você né? pode falar à vontade, é importante conhecer a história, mas só quem vive o momento e a situação é que, quando fala água bate na bunda, né? Você acaba tendo que dar uma solução para aquele momento, né? Ou se defender ou partir para o ataque. Exatamente. É uma das duas, entendeu? E, cara, assim, que bom, né? Que vocês, eu me incluo, a gente consegue mudar o Carlão, mesma coisa, não tem filho, que a gente saiba não tem filho, né? Registrado. Não tem aí. Mas que também fez uma mudança na vida, né? Do ponto de vista social e econômico, né? E que, cara, que bom que nossos filhos pegaram de uma outra maneira e segue daqui pra frente. E outra, a gente tem que agradecer também, porque a tecnologia ela trouxe muitos benefícios na vida das pessoas, né? Agora é ensinar como trabalhar com isso, né? Usar essa ferramenta pro bem, Esse né? é um dos lemas do nosso podcast, cara. Como encontrar o equilíbrio e o propósito de tudo isso, né? Porque tecnologia por si só, eu acho que não faz sentido. É uma avalanche de tecnologia, uma avalanche de app que você recebe para instalar, né? E eu acho que é importante parar um pouco e falar, peraí, o que eu preciso para chegar lá? E trilhar, fazer o seu plano, e que a tecnologia passa por isso, né? Mas enfim, vamos voltar aqui, cara. Então tava disputando porta de linha telefônica para ter a banda larga. Mas isso era já pensando na Pombo ou não? Isso era pra tua casa? Eu vou resumir aqui em 1 minuto para chegar na Pomba agora, que o Alan tava contando como a gente se conheceu na escola. Então foi ali a amizade que tá durando, vai durar a vida toda. A vida toda. Né? E não tem como, porque já é natural isso. Aí a gente não se esforça para ser amigo, já é natural. Eu falo para ele que eu tenho 12 irmãos, ele inclui dentro da família. A vida né? dá alguns irmãos pra gente que não é de sangue, e né? aí você vai saber também do que ele foi responsável dentro da minha família também, que hoje tá todo mundo bem, graças a Deus, aí trabalhando, né? E aí lá atrás, quando a gente se conheceu, aí começou a questão de ter internet dentro de casa. Foi a discada.
quem acho que tá ouvindo aí sabe que tinha os pulsos, né? Então de madrugada era um pulso só, se não caísse a linha. Se você voltasse, só que era 6 centavos. 6 centavos. Depois da meia-noite, era Depois da outra coisa meia-noite. assim, Então, né? se caía a conexão, ou às vezes a gente desconectava, porque conectava em 33 kbps, Nossa, e você é mesmo. queria 50. Em casa chegava a 50. Ou 44. Então tinha aqueles números muito loucos. Tinha gente que era 128, mas era um comandinho que você dava ali que não mudava. Na prática não mudava. Era só simulava, né? Fim de domingo, às vezes, conectava a 17 kbps. Nossa, era uma que tava porcaria. todo mundo. Era. Mas só um parêntese, nessa época vocês falaram de Windows 98, eu não sei, eu comecei com Windows 3.1, cara. Pô, aí você... Mas era linha aí a gente discada, fez no mas curso era linha- técnico, mas foi pra... No curso técnico, pra a gente fez um modo de laboratório lá, quando tava Depois veio aprendendo como 3.11. começou as coisas, a gente... A gente instalou até acho que 95, se eu não me engano, né? Que era 11 disquete, né? É, 11 disquetes. Era. 11. Eu acho que o Speed foi até já tinha o Windows 98 e ainda usava a banda larga Não, Speed. calma aí, o computador era velho que eu ganhei. Era. Eu não ganhei Ah, computador novo. Era um Cara, não tinha K62500, feito né? Meu upgrade. irmão, Lembra até hoje. O meu irmão, em homenagem a ele, é o Eric Hoffman, Rosa. Eu achei que fosse o William. Ele que trabalhou muito tempo em São Paulo, ele via as tecnologias, ele me contava dessas coisas. Ele comprou esse computador, o AMD K6 2500 MHz. Era tudo on-board, não existe nada de off-board. A primeira off-board foi a placa o fax modem, né? E foi um pouco triste que ele quis me dar esse computador, porque na época ele viu que eu sempre fui o que gostava de mexer com antena dentro de casa para sintonizar a televisão e tudo mais. E aí ele falou assim para mim, ó, eu vou te dar esse computador para que eu vou comprar um Pentium 4. Mas só que antes disso ele falou, vamos levar você lá no Carrefour pra gente ver um computador. E aí eu gostei de um Compaq. Vocês lembram do Compaq? Eu tive o Compaq Empresário. E aí Era era um bonito, né? E era um Pentium 4. E tinha as Inteiro. caixinhas de som na lateral. Isso. Tive Eu isso. ficava aí. tão ansioso que eu tinha a minha mão suava e eu não conseguia ficar parado, ficava andando nos corredores sem parar até ele levar pro carrinho pra gente levar. Aí quando eu cheguei, cara, eu falei, aí? Ele falou, Felipe, infelizmente não vai dar pra comprar. E eu comecei a chorar, desesperado. E minha mãe, mas pode parar de chorar, que é muito caro. O que você vai fazer com isso também, que não sei o quê. Porque meus amigos já tinham computador. E eu ficava na casa deles, a gente fazia trabalho de computador, imprimia nas impressorinhas. Aí meu irmão falou, não, mãe, é bom ele, porque isso é um negócio que vai revolucionar o mundo. Enfim, não deu certo. Ele me deu o MDK6 2500. Só que a vantagem que ele me deu com o fax modem, falou, Felipe, você vai conectar a internet. E é o seguinte... Eu convenci minha mãe porque meu irmão morava em Portugal. E aí ele comprou uma câmera da Creative, você lembra? Lembro. Era top, né? E minha mãe, quando viu a primeira vez o meu irmão através do MSN, a minha mãe começou a chorar, porque fazia 3 anos que não via ele. Falou, nossa, como você tá gordo! Mas como que você tá na televisão? Mas falei, mãe, com essa tecnologia aqui, mãe. Então ela me apoiou nisso. E ela falou assim, não deixa seu pai saber que você tá usando a internet aqui, de sábado, porque tá ocupando a linha telefônica. Aí foi quando eu falei, poxa, eu preciso de um Speed, né? Ali que começou verdadeiramente a Pombonete, a empresa. Porque daí eu fiquei ligando lá, consegui a Speed, R$150 por mês, eu já trabalhava numa loja de calçados. E aí eu Vendedor? falei, estoquista. Estoquista. E aí eu fui mandado embora, eu peguei uma rescisão de quase R$4.000 na época, comprei meu computador novo, e aí beleza. Aí consegui a Speed. Falei, nossa, agora não vai ocupar a linha velocidade de 500 kbps. Comecei a baixar CD do Prison Break, que agora tá no Prison Netflix Break. de novo. Nossa, legal. Aí eu baixava e vendia pra turma lá que pedia. Aí a amizade com ela continuava, a gente continuava trocando ideia. Aí foi quando saiu a propaganda do primeiro notebook a R$1.000 no Extra, na promoção. O notebook era 3.000. Aí saiu um por R$1.000 na promoção, só naquela sexta-feira. Eu não sei nem se existia aquela Black Friday da época lá. Comprei. Falei, porra, tem um Wi-Fi, mas... Aí eu pegava um sinal de um provedor que existia lá, muito antigo. Falei, nossa, sinal, será que dá pra conectar? Não dava pra conectar. Aí fui ver na internet, entrei nos fóruns e descobri o roteador Wi-Fi. Aí eu comprei meu primeiro roteador Wi-Fi, um D-Link 605, 605, é uma coisa... 605. DIR Esse 505. DIR 605. DIR 605. Que ele ia até 54 megas na largura de 20 MHz. Era banda G, né? Banda G. Cara, quando eu vi aquilo, que chegou em casa, configurei, nossa, eu não acredito. Aí minha irmã, me dá esse computador velho aí que sobrou e põe internet pra mim lá no meu quarto. Falei, R$50 se você quiser. Ela era estagiária na MRV.
Minha irmã caçula, dos 13 é a caçula. Aí comprei um cabo já climpado, levei pelo telhado, escondido do meu pai, desci lá pra ela no Canduíte, 50 pila, hein? Aí foi meu primeiro R$50. Falei, nossa, e eu arrumava o computador. Eu e o Alan, a Foi gente a primeira assinante, vamos dizer a assim. gente dividia a formatação de computador, então a gente ganhava muito dinheiro com o computador, arrumando o computador. Trabalhava junto arrumando computador. Nossa. Ah, tá. Informalmente. Informalmente. Os dois. Tinha um laboratorinho que eu tinha montado no fundo de casa, né? Lembra? O Alan tinha um laboratório top, cara. Que eu tinha... Eu ia fazer igual o Carlton e o Will Smith, né? Então, assim, depois de muito tempo, meu pai construiu uma casa, eu falei, pai, constrói um puxadinho lá atrás pra ser meu. Então, embaixo eu fiz um laboratório e em cima era um quartinho que futuramente eu pensava em ficar ali, né? Falar assim, quando me expulsarem de dentro de casa eu vou pra lá, né? E a gente arrumava, né? Tinha uma bancada, tinha as ferramentas, né? Então a gente pegava o computador pra arrumar, o Felipe pegava, às vezes eu pegava os meus, ele pegava os dele, a gente pegava às vezes muito, né? E falava, vamos pegar junto, fazia serviço de instalar câmera. A gente fazia bastante coisa junto, né? E esse dinheiro ajudava, porque eu dava bastante parte do dinheiro pra minha mãe, né? Que eu saí da empresa, falei, mãe, tô ganhando mais dinheiro arrumando o computador. Ela falou, Deus abençoe e tal, né? Mas ela não gostava disso, ela achava que a internet, a gente é muito evangélico, né? Família. E televisão entrou 2, 3 vezes em casa. Aí ficava um tempo lá, aí começava a aparecer aquelas cenas da Globo nas novelas. Minha mãe, joga isso aí no lixo, isso aí não presta. Jogava no... Então a gente cresceu sem saber o que é Disney, enfim. Então a minha mãe teve 13 filhos, eu até gostaria de pedir uma autorização para falar um pouquinho da história da família. Pode falar. Tempo é seu. Que eu queria que a minha mãe assistisse aí, porque eu não tenho coragem de falar isso para ela. É uma família muito top, mas... ama demais, mas a gente não consegue transmitir porque a gente fica com vergonha. E aí a minha mãe, ela sempre criou os 13 filhos. Ela tem a 3ª série, que meu avô tirou ela da escola. Meu pai, ele não terminou o fundamental, mas não fez o médio. Daí ele veio para Jundiaí para se formar no Senai. E aí ele virou um torneiro de mão cheia na Krupp. Ele ganhou muito bem lá. E meu pai falou, o negócio de internet também não é para você. Esse negócio, eu nem sei o que é isso. Falei, não, pai, isso aí vai ajudar as pessoas, né? E antes, eu sempre trabalhei com ele, ajudante. O Alan também trabalhou muito tempo com o pai dele, né? Soldador ferrado. E o pai dele faz trampo pra Petrobras, de solda, tudo. Solda o que, MIG? Tigre, MIG, eletrodo. Caramba. Já cisquei um pouco no arco submerso, quem conhece, né? Puta que pariu. Desculpa aí, cara. Então, eu ajudava, né? Então, assim, eu igual eu falei pra você, eu sou uma pessoa que eu gosto de resolver a situação. Então, teve uma vez que meu pai pegou um serviço num shopping, que era pra desmontar uma rampa de aço, uma rampa enorme, assim, que subia uns 3 pavimentos, né? Aí, beleza, eu fui lá ajudar ele, era de madrugada, no Shopping Internacional de Guarulhos. Ele tinha contratado o pessoal para trabalhar e tinha contratado o pessoal, o maçariqueiro, né? O pessoal que trabalha com maçarico, fazer o corte da chapa. Aí o cara faltou a primeira noite. Falou, não, beleza, amanhã ele vem. E o cara não foi. E o serviço tinha prazo. Eu falei, pai, tinha comigo isso aí, me ensina como que faz que eu dou conta. Falou, não, você não sabe mexer com isso aí. Eu falei, não, pode deixar, pai, deixa só me mostra. Aí ele falou, tá bom. Mostrou, mas ele não botou muita fé. Falei, então deixa comigo aqui, pode cuidar de outra coisa, que isso aqui eu resolvo. E comecei a picar aquela rampa inteira lá, uma chapa de aço desse tamanho aqui. Em 30 dias, a rampa já não estava mais lá. Caramba. Acabei com ela no maçarico. São os detalhes que faz a diferença para quem se vira hoje, né? Com 7 anos estava Então, fazendo você ligação de energia. Eu nem sabia que energia matava desse jeito, né? E tava quando lá. eu conheci isso do Alan, eu falei, pô, cara, é o cara perfeito para trabalhar junto, né? E aí, na época, falando ali, agradecendo aos meus pais, a minha mãe e meu pai. Qual o nome deles? É Geraldo Fernandes da Rosa e Rosalina Hoffmann Rosa. Ela é filha de alemão e meu pai é descendente de índio. E minha mãe é um palmo maior que meu pai. É mó engraçado. A bichona forte e o velhinho que fala, pô, fez 13, era 14, que morreu um na barriga da minha mãe, né? Falei, pô, você fez todo esse de filho? Fiz. E, assim, a gente nunca passou fome. A gente passou vontade. Mas tinha lá arroz, quando tinha um ovo, quando tinha uma farinha. Então, a nossa família é essa história. Cara, mas na base. Só, desculpa te interromper um pouquinho, mas imagina, cara, você botar alimento pra dentro de casa, 12, 13, 15 pessoas, cara. 15 pessoas. Olha a responsabilidade. E assim, a minha mãe, ela teve tudo parto normal. Nenhum parto. Então, a recuperação de um parto normal é mais rápido.
A minha mãe fala que a construção da casa deles, eles comprou terreno, meu pai ganhava bem na Krupp, comprou um terreno de 300 metros. Ele foi o terceiro morador do bairro Santa Gertrudes, Jundiaí. E aí eles construíram a casa, ele construiu a casa. Eles pagavam aluguel na Maringá, e aí eles iam pra lá pra construir a casa. Minha mãe fala assim, olha, fulano, ciclano, bertano, depois do segundo dia que nasceu, eu tava com teu pai na enxada pra construir essas paredes que vocês estão morando aqui, esse teto de laje. Então, a gente sempre ouviu isso dentro de casa. Então, era aquela vida difícil, assim, questão de o que vai comer amanhã? E aí que entra o meu lado empreendedor. A minha mãe, eu trabalhei muito tempo com meu pai. Eu odiava trabalhar com meu pai. Perdão, pai, é que o senhor era muito chato. Mas parece mesmo. Meu Deus do céu, eu tava fazendo lá, ele ficava corrigindo, sabe? Pintor, pedreiro, encanador. Mas eu trabalhei muito tempo de pintor com ele. E com a minha mãe fazia faxina. Eu falei, mãe, eu não quero trabalhar mais com o pai, mãe. O pai é muito cri-cri, é muito perfeccionista. Se não é do jeito dele, não vai e precisa render o serviço e tal. Não, então você vai fazer faxina comigo. A minha mãe passava roupa pros amigos dos meus irmãos que tinha farmácia, ganhava dinheiro, passando, eu falei, nossa, cara, hoje eu fico vendo a minha mulher com 2 filhas, tem que pôr na máquina de lava e seca, ainda dá trabalho, às vezes você não tá com aquela camisa que você quer porque tá pra lavar, minha mãe não, lavava a roupa todo dia e sobrava tempo pra lavar a roupa pros outros, e quando tinha mais tempo, ela fazia faxina, cara, e aí eu fui fazer faxina, eu me apaixonei, fazer faxina, porque minha mãe colocava eu pra lavar o banheiro, eu era rato, né? Porque ela transformou todo mundo em casa. Vocês vão lavar, vocês lavam roupa? É roupa não, minhas irmãs, uma ou outra que lavou. Mas louça, lavar chão, limpar banheiro, eu era especialista em banheiro, porque eu regaçava no banheiro, né? E aí eu peguei amizade com alguns patrões dela. E os caras falaram assim, ó, vai brilhar minhas pratas aí. Minha mãe cobrava R$50 a faxina. Eu limpei as pratas de um cara que era árabe lá, que tinha umas pratas. E ele gostou tanto do meu serviço e falou, 150 pila aí pra você. Aí quando eu falei pro filho da minha mãe, filha da mãe, eu com R$50 pra limpar aquela casa inteira, ele te deu 150. Eu falei, mãe, é o jeitinho, né? Tem que conversar. Então, aí ela falou assim, então me dá o dinheiro aí, ó. Eu dava todo o dinheiro pra minha mãe, eu jogava tudo. Minha mãe é fortona, tetona, né? Jogava a grana aqui de baixo, aqui. Eu falei, olha a véia. Ela gosta ela tem uma poupança muito boa, que o dinheirinho dela, ela gosta, ela fala que ela é da passado, né? Os tempos difíceis, então a gente tem que estar preparado. Então, eu fui aprendendo muita coisa com ela. E enfim, aí um dia ela também mandou eu vender espetinho na rua. E ela falou assim, vai vender espetinho. Aí eu tava com uma calça de moletom furada. E eu tava com o chinelo de um lado e o outro do outro, de outra cor, de outro tamanho, com prego. Eu falei, não, mãe, eu vou vender espetinho, eu tô com vergonha. Ô, mãe, lembra desse dia? Eu falei, eu não vou vender não, ó, que vergonha, eu tô com a calça furada. Aí ela falou bem assim, ó. E esse é o exemplo que eu falo para minhas filhas, eu falo para todo mundo. Ela falou, ó, vergonha é matar e roubar. Enquanto você tiver que trabalhar, porque você não tá trabalhando porque eu tô te pedindo, tá precisando. A gente não tem o alimento para amanhã. E esses espetinhos que tem aqui, que é o que vocês iam comer. E ela fez as carnes, picou, e ela fritou, cara. A espeto é assado, não é frita. Ela fritou, pôs numa tapuer com papel alumínio. Eu fui vender. Em 1 hora eu vendi tudo. Trouxe tudo em moeda. Ela falou, tá vendo? Esse dinheiro a gente vai comprar a mistura de amanhã. Então minha mãe, ela me jogou pro mundo. Os meus irmãos, uns engraxavam sapato, outros vendiam picolé. Então, graças a minha mãe e meu pai, ela pensa que... Ela chora hoje que ela queria ter dado estudo. Eu falei, mãe, a senhora veio morar na 2ª melhor cidade do Brasil hoje, que é a bola da vez. Eu falei, aqui nunca faltou escola. Cada um seguiu o seu caminho, eu falei pra ela, né? A senhora não tem responsabilidade depois que a gente fica de maior. Mas a senhora deu a melhor educação, que nenhuma faculdade dá hoje, que é o quê? É você que nem o Alan tá falando aqui. Tudo que ele teve que passar na vida dele, a gente tirou aproveito, porque a gente usou isso como exemplo e como ferramenta. É um estudo, cara, que nenhuma faculdade vai dar. Não tem, esse curso não tem lugar nenhum, cara, pra você comprar e frequentar. Ela vê hoje que quando a gente tá ajudando ela, de certa forma, ajudando, é obrigação o filho honrar o pai e a mãe, né? Tá na Bíblia, ela falava, ó, o primeiro mandamento com promessa é honrar o pai e a mãe, porque até seus dias serão acrescentados na face da terra. E ela recebe, só que ela é orgulhosa, ela tá lá morando muito bem, tudo. Falei, mãe, a gente vai morrer, não vai levar nada. A senhora falou que a gente não vai levar nada. Não, mas eu tô te dando trabalho. Falou, não, senhora, só tá recebendo o investimento que a senhora fez na gente. Ó, eu escutei isso aí. Ele contou isso essa semana. Contou isso essa semana. E aí ela, mas tá bom, eu tô agradecendo a Deus, eu tô orando pra Deus te abençoar. Eu falei, mãe,
a senhora está recebendo os frutos, só tem que agradecer. Como que a senhora vai receber a benção de Deus? É dessa forma, só tem que interpretar isso, né? E aí, beleza. Aí, com a internet... É isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. Onde que chegou do cabo do quarto da sua irmã, primeiro R$50, sei lá, pro vizinho ou pra quadra Boa. da frente, não sei. É o que eu ia falar E agora. eu quero saber se vocês também usaram a transmissão via rádio ou não. Se já foi logo pra... Então, não foi o primeiro modem que eu comprei ali? Para conectar o notebook? Falei, caramba. Aí o meu vizinho trabalhava numa empresa, ele tinha um notebook da empresa. E ele falou, Felipe, essa rede aqui é sua? Eu falei, é minha. Eu falei, você libera a senha? O Wi-Fi? O Wi-Fi na casa dele, na parede colada, assim, ó. Wi-Fi 802.11G. É o G. G. Era o G. Aí eu falei assim, ó, eu não lembro a senha. Conectou, pô, cara, que legal, porque ninguém conseguia. Então, a necessidade, ó, o computador, todo mundo queria ter, quando dava pau, tinha que formatar. Então, a gente começou a ganhar dinheiro com isso. E internet foi a coisa que revolucionou o mundo, né? Todo mundo queria, mas não conseguia a speed, porque tinha as portas limitadas. E aí ele pegou o sinal, conectou, falou, cara, tá, nossa, eu tô vendo todos meus e-mails aqui, cara, mas e aí, não precisa de linha telefônica na minha casa? Eu falei, não, mano, conecta aí no Wi-Fi. 50 pila. Então tinha 50, faltava mais 50 pra pagar a conta, Sim. que era 100, Tá. era 100 de 50, só que Break eu arrumava... even, né? a gente arrumava o break computador, tudo. Aí foi quando o Alan entrou na jogada. Que eu comecei a comprar uma antena na internet, no Mercado Livre, se alguém lembra, existia o Mercado Pago, mas você tinha que ter o cartão de crédito. Só que o Alan já tinha conta bancária, o Alan tinha cheque, o Alan tinha cartão América Express naquela época. Por isso que o dinheiro tá tudo do lado dele, a barra É, de ouro, tá tudo do Alan, lado dele, né? Ela gosta do... Não, ele é um cara ferrado, é formado em economia, né? Aí, beleza. Aí eu peguei e falei, Alan, você não... Vamos lá em São Paulo, na Santa Efigênia, ele tinha carro, se na Santa Efigênia buscar uma antena lá, o que você vai fazer? Eu falei, vou conectar meu primo, que tá lá na última... Uma da última casa da rua, que tinha umas 80 casas até chegar meu primo. Umas 60. E a gente gosta de jogar Counter-Strike, a gente quer jogar em rede, eu e ele. E eu coloquei essa antena aqui e eu quero testar na casa dele. Você vai lá me ajudar? O Alan, bora, vamos lá. O Alan foi lá, a gente comprou uma Aquário 25 dBi. Você responde sua pergunta? Começando via rádio. Foi. Daí eu conectei na casa do meu primo. E o meu primo falou, você tem que vir de manhã, porque meu pai não pode ver que não vai furar a parede aqui. Eu falei, não, demorou. O Alan vai lá me ajudar. O Alan já levou uma furadeira Hilt. Eu gostava das coisas. O Alan tinha tudo, cara. Uma coisa que você... Pô, nem meu pai tinha uma... Meu sonho, meu pai tem uma furadeira Isso quantos Makita, não anos? tinha. Quantos anos vocês tinham, mais ou menos, nessa... Isso aí foi em 2000... 18, né? Sei É lá, uns 20 19. anos, 20 anos. 19 para 20 anos foi isso aí. 20 anos. Tá. É. Aí Isso logo depois do colégio ali. Logo depois, logo depois. que virou amigo, logo tudo. depois. Continuou a amizade. Isso aí o quê? 2007? né? 2007. 2007. Isso mesmo, 2007. Aí a 2007. gente foi lá na casa do meu primo, furei, coloquei uma placa PCI. PCI. E aí era uma placa PCI Wi-Fi. Só que aí o conectorzinho lá, o SMA, da antena, ele não podia às vezes passar no conduíte. Então eu furei a parede na lateral da casa e já entrou atrás do computador. Olha só como que foi. Aí rosquei e falei, Rodrigo, você não pode... Tirar, o Nanico, mexer, você não pode mexer nisso aqui, se quebrar isso aqui. Cara, hein, meu? Quando conectou, cara, a toda a velocidade que tinha de 500 KB, meio mega em casa, testei no RJNet naquela época. Ele, eu não tô acreditando, conectava em 50 kbps, eu tenho 500 agora. Por pouco tempo, daqui a pouco começar. Aí entrou o Alan na receita de começar dividir a velocidade e tudo. Aí o Alan, um dia a gente tava vindo de carro, instalou meu primo lá, falou, você não quer um sócio não? Eu falei, eu quero. Então bora, vamos começar. Daí a gente virou sócio. E dali pra frente a gente começou junto. Aí a gente... Nasceu como pombo. Aí, calma. Não tinha nome. Aí, ó, Só somos Ele vai sócios. chegar na história. você quer que eu conte ou você conta? Pode contar. É que assim, a gente... É que eu conto de uma forma mais engraçada, que a turma vai levar pro lado... Que aí a gente... Mas tem muito suor de trabalho aí, Não, né, nessa tinha. história aí. Aí- É que nesse dia a gente falou, cara, vamos fazer disso um negócio. Vamos pegar firme, vamos pra cima e montar uma empresa, né? Porque o Felipe tem esse lado empreendedor. E aí, só que tinha algumas empresas que a gente via que tinha na região que não funcionava, mas podia ir além, né? E a gente falou, cara, vamos montar uma empresa, vamos O Alan transformar isso sempre num veio com negócio. visão já formatada. Profissionalizar Eu tava aqui. vou falar bem a verdade, eu sempre tô me divertindo em tudo. E eu sempre tô me divertindo, então eu falava, cara, vou ganhar a vida com isso aqui.
Foi impossível, eu pensava, né? Mas vamos ver até onde vai, porque eu tô me divertindo, tá entrando os gatos pingados de dinheiro, tá me sobrando, tô dando dinheiro pra minha mãe, enfim. Que nessa época, né, eu tinha essas ferramentas, porque aí depois de um tempo que eu cresci, Máquina de solda. meu pai ele prestava serviço de solda como autônomo, né? Só que meu pai tem a 4ª série, né? Então eu falei assim, não, pai, eu ajudo o senhor. Eu ajudo o senhor a administrar, cuidar, tal. E tanto que a empresa do pai dele era no nome dele. Era no meu nome. Com a idade que ele tinha, já tinha empresa, cara, metalúrgica. Menos de 18 anos eu já abri meu primeiro CNPJ, né? Falei, eu ajudo o senhor a administrar. O senhor vai lá e se preocupa só em fazer o trabalho, né? Então, assim, como tinha funcionário, eu administrava os funcionários, já fazia toda essa questão de empresa. Assim, recolhimento mesmo. de imposto. Pô, com a idade tudo. do cara fazendo isso aí, meu. Já ajudava a fazer tudo, né? E pagamento, essas coisas. Então já tinha uma ideia, né? Então, assim, eu tinha, igual o Felipe falou, tinha um cartão. Era o cartão que era usado ali para as coisas da empresa, né? Então, era Cara, da empresa do vocês meu falando, pai. Cara, eu não sei se você tá, mano. Eu tô viajando aqui, que eu tô tentando passar esse filme na minha cabeça lá atrás, assim, né? 2 pessoas novas, vamos fazer um negócio novo. Não, e a gente... eu gosto de viajar, eu gosto do detalhe, assim. E eu gosto de pensar com pessoas mais velhas, não é o nosso caso aqui, mas... Porque ela conta num detalhe. Vocês estão contando num detalhe, tá fazendo eu... Sim, e assim, o Cola tá falando tudo isso que você viu já, eu fui visionário, eu sempre fui visionário, eu não consigo concretizar as coisas que eu enxergo. E o Alan conseguiu fazer isso. Foi o casamento concretizar, por isso pôr que em eu- prática que eu- e no Que operacional. eu falei antes da gente começar, falei, olha, a gente tem dado certo porque, assim, a gente é bem diferente. O Felipe, ele é bem visionário nessa parte, só que, assim, tipo, ele chega com uma ideia, uma visão, a minha cabeça já vai trabalhando como a gente vai pôr isso em prática. Sim. Então, assim, ele Eu sou emotivo. E o Legal. Alan já não. O Alan é centrado. Ele não mistura emoção com razão. Eu já vou pensando, então, como que a gente vai executar isso aqui? Como que a gente vai fazer isso aqui? Foi exatamente isso. Quando a gente instalou lá na casa do primo dele lá, que ele falou, poxa, eu já olhei ali R$50, eu já olhei pro tamanho do bairro, falei, poxa, aqui deve ter umas 10 mil casas, 10 mil vezes 50. Cara, vamos montar um negócio, vamos pra cima, vamos espalhar a torre, que eu vi que era só colocar as torres, os sinais e tal, e pegar os clientes. Falei, pelo amor de Deus, dá pra fazer um negócio Sim. e bombar, né? Esse bairro está com quase 3 mil assinantes, que é o Santa Gertrudes. Lá tem 11 mil casas, para vocês terem ideia. É o maior bairro da minha cidade, é o Santa Gertrudes. E aí, quando a gente estava instalando nas outras casas, ela falou, pô, Felipe, mas não tem nome a empresa, né? Ele tava lá no quarto, que eu falo que eu brinco, que eu conto com mais emoção, que a gente estava sentado na minha cama. Eu tava com as pernas cruzadas, com o notebook no colo. Era o nosso e o Alan escritório, o quarto sentado dele. lá na cama, lá, a gente trocando ideia, com um monte de gente pedindo internet, porque os primeiros clientes foram os vizinhos, amigos, parentes, minha família é grande pra caramba, né? E os clientes que pediam pra arrumar computador. Aí o Alan falou assim, eu falei, Alan, qual o nome que a gente vai pôr então na empresa? O Alan já de cara, Pombonete. Eu falei, mas por que Pombonete? Ele falou, não, é porque é meu apelido. Pode falar? Você acha que é bom falar ou não? Não tem problema? Não, eu falo pra todo mundo. Não tem problema nenhum. O Alan, ó, o cabelo dele, pessoal, não é... Olha aqui, é mais liso que o meu, olha aqui, ó. Olha aqui. E aí a família simples, Mas a mãe dele cortava o cabelo dele porque não tinha condição de pagar um cabeleireiro pra cortar o cabelo. Naquela época, até hoje... Até hoje, falando que você cortou o cabelo no Pombos. Não, mas por que o Pombos? Tinha 2 coisas que podia ter o nome de cabelo. Caminho de rato ou ninho de pombo. Aí os caras, porra, mano, parece um ninho de pombo. Olha lá o pombo, olha o pombo. Então ela tinha esse apelido na escola do bairro dele, Pombo. E realmente, a gente jogava Counter-Strike junto, ele usava o nickname Pombo. Olha aí. E eu usava Salsicha, que eles já apelidaram na escola. E a gente jogava... Nossa, eu nunca imaginei. Salsicha. Porque assim, eu tinha uns 300 apelidos. E assim, e todos o pessoal me chamava dos nomes, eu ficava bravo, né? Eu falei, quer saber? Eu vou pelo menos adotar um deles, o menos pior. Sim. Que aí pelo menos não me chama dos outros que são mais Isso. feios. E outra... o Alan é foda, cara. Tinha que pegar um dia só pra falar de todos os talentos dele aqui. Um dia ele chega na escola com um boné bordado. Ele fez um boné bordado e bordou o quê? Pombo. Ele tinha um boné chamado com Mas pombo. eu que bordei. Ele Você que que bordou, cara. Então, assim, ele Pô, pôs... já vou assumir logo essa identidade. Povo porque assim, que tinha muito no meu bairro lá, né? Que não era um bairro bom, era um bairro assim, né? Não era tão bom, era simples. Então tinha muito pichador lá no meu bairro, né? Muito moleque pichava, né? E eu percebi que os moleques, isso antes da Pombonete ainda, eu percebi que os moleques,
pegava o trem, ia lá pra São Paulo, na Galeria do Rock, pra poder bordar o boné com as letras igual eles pichavam. Então cada um tinha sua identidade e mandava bordar no boné igual eles faziam na parede. Sim. Eu falei, quer saber? Fui lá, falei, quanto que vocês pagam? A gente paga 30 conto lá, é tantos reais por letra, tal. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu faço pela metade do preço. E você não precisa ir pra São Paulo. Minha mãe tinha uma máquina lá, de costura, não era nem bordadeira nada a máquina, né? Eu falei, não, mas eu vou fazer esse negócio bordar. Falei, mãe, como que borda? Falei, eu não sei, mas é mais ou menos assim. Falei, beleza, peguei uns panos, testei até ficar bom. Peguei o primeiro boné, eu nem cobrei do cara. Falei, eu vou pegar o seu, eu nem vou cobrar. E aí, se você gostar, você faz propaganda. Não, beleza. Fiz o boné do cara, bordei direitinho com as letras dele, ele gostou e saiu fazendo propaganda. Então, assim, todo dia vinha uns 3, 4 moleque. É aqui que borda, é aqui que borda. É aqui, pode deixar aí. Comecei bordando... Caraca. Olha só, você tá vendo quanta coisa que o cara faz? Você criou o POC, velho. Pô, você criou o Você POC. criou o Agora POC. todo mundo... tem como fazer um POC? Pô, você fez o boné e falou, não precisa nem pagar. Agora todo mundo quer POC de graça. Eu tinha muito disso, porque eu queria ver a opinião da pessoa, né? Lógico, falar assim, puta visão de negócio. Eu não tinha coragem de cobrar se a pessoa não estiver satisfeita, né? Então eu falei assim, não, eu vou ver a opinião dela, porque vai ser sincera, né? E se ela pagar e não gostar, nunca mais volto e fala mal. Então assim, vamos ver. Aí ele gostou, cara, bacana, ficou igualzinho e mais barato e tal. Eu falei, então beleza, fala pros seus amigos. E esses caras sempre estão no meio. Nossa, o Alan bordando boné, cara. Bordava. Chegava em casa de manhã, às vezes eu tava lá na máquina. Ele levou uns na escola pra galera lá. E o pombo foi... Aí nesse momento eu falei assim, pô, eu gostava de Asus, as placas de gamer, e eu tinha uma Crosshair que queimou e eu queria comprar uma Maximus, que tem até hoje, Maximus Fórmula. Eu pensei, Maximus Net, né? Pensei. Só que daí ele foi mais convincente, falou, não, vamos pôr pombo. Só que ele só falou, ele não vendeu a ideia dele. Ele falou, vamos pôr pombo. Eu falei, peraí, Alan, então, peraí, pombo. Porra, eu parei pra pensar, foi questão de 1 minuto a decisão do nome. Eu falei Max, mas eu falei, não, mas você falou pombo, é um nome fácil, cara. E outra, eu falei, não existia o pombo correio? Pô, agora vai ser o pombo internet. E agora, o sinal via rádio vai por cima, o pombinho vai voar em todas... E o pombo não tá presente em todo o telhado de casa. Olha que legal, cara. Não, aí juntou muito mais coisa. Depois a gente foi descobrindo muito mais coisa que o pombo. Inclusive, a gente tava na faculdade, na FATEC... Ele quer que o Alan vá lá palestrar para os alunos para contar a história, que a gente é ex-fatecano, né? A gente abandonou a faculdade para começar a empresa. Nessa época a gente estava na FATEC. E aí eu falei assim, Alan, o telefone não para de tocar. Continua você estudando que eu vou cuidar da empresa, porque o meu celular não para de tocar. Ele falou, não, eu vou junto com você. Então a gente abandonou a faculdade junto. No mesmo dia. E aí nunca mais voltou. E aí voltou agora para conversar com os alunos lá, que a gente está patrocinando uns computadores para eles, fazer uma sala de treinamento. E em nossa homenagem eles querem pôr o laboratório Pombonet. E assim, então a gente abandonou tudo, aí lá no quarto lá, eu falei, olha, aí o professor falou, o pombo, cara, ele é a única ave que enxerga 360, você sabia? Eu falei, não sabia. Também não sabia. E ele, cara, onde você levar ele volta pro lugar de destino. Ele começou a contar tantas coisas que a gente nem sabia nesse tempo de caminho do Pombonete. Virou um nome fácil, virou um nome engraçado, muitos poucos faziam piadas chatas. Eu ouvi 2 até hoje só, e o resto, porra, cara, que legal. Tá em todas as empresas de Jundiaí, Casas Bahia foi a nossa primeira empresa. Nossa, todas as grandes empresas de Jundiaí do distrito. Como tá a Pombonet hoje? E aí, em Jundiaí? Em Jundiaí. Ela é a maior empresa do nosso grupo. Hoje, se somar todos os clientes do grupo, a gente está chegando aí em quase 50 mil assinantes. Só a Pombonet, pode falar o número? Pode falar. 28 mil assinantes a gente está em Jundiaí. Começou com via rádio. 2015 veio a fibra ótica, a gente fez as nossas visitas. O Alan, Felipe, tem um amigo meu que dá curso na Furukawa. Ah, não, ele ia... voltamos para aquele momento da conversa que você falou, chegamos com uma OLT. Isso aí. OLT, para quem não sabe, é onde saem as fibras para atender as residências que contratam banda larga via fibra ótica. Tudo concentra nesse aparelhinho chamado OLT. Pô, é verdade, Vamos tem que lá. falar, porque não é todo mundo que é técnico a minha mãe tá entender assistindo, isso, né, cara? cara? Ela nem imagina o que é OLT. E aí, pessoal, via rádio, antena igual de televisão, frequência e tal, tava bombando. Só que a gente ouviu falar do tal da fibra ótica. E o Alan
falou, Felipe, vamos fazer um curso em Campinas, que um amigo meu dá aula de treinamento da Furukawa. Ali começou a paixão pela fibra ótica, que é a luzinha lá, que é o laser. Aí beleza, a gente começou indo nas feiras, treinamento. Aí a gente comprou essa primeira OLT. E aí, só que detalhe... Da Furukawa? Não, Fiber Home. Fiber Home. Então, pra quem não sabe, naquela época, os fóruns era só de via rádio, fibra, ninguém se falava em fibra. E aí tinha a Fiber Home. Ela falou, compramos, pagamos caro, à vista... porque não tinha crédito. Compramos ONUs, conector de emenda, máquina de fusão junta. Porque não tinha conector conectorizado, né? Era fusão mesmo. Era fusão, fusionado. Aí o Alan, a gente trouxe pra bancada. O Alan falou, e agora? Como que a gente vai configurar isso? Ninguém ensinava, ninguém ajudava. Mandava um manual pra ele, mas nada a ver, era tudo diferente. Aí o Alan falou bem assim, ó. Fica aí na Pombonete, aí na frente da casa, que eu vou ficar lá no laboratório, lá no fundo. E foi na casa dos meus pais isso daí. A gente tomou conta da casa dele inteira, né, pai? E, enfim, aí o Alan ficou no laboratório, aí ele vai contar essa história. Em uma semana, ele vai contar a história dele. Eu falei pro Felipe, ó, cuida aí, sozinho essa semana aí, que eu vou ficar só eu e o LT aqui no laboratório o tempo que precisar, né? Aí que a empresa era na frente da casa e o laboratório era o último cômodo ali, tranquilo, dava pra trancar a porta e ficar em paz ali dentro, né? E aí, beleza. Aí eu peguei aquela OLT, pus na bancada. A gente trouxe, acho que umas 4, 5 NUs, né? Que a gente comprou de marcas diferentes, modelos diferentes. Falei, agora, né? Como eu vou mexer nisso aqui? E comecei a mexer, né? Liguei meu notebook, conectei nela, vi como que fazia a conexão. E os manual em chinês, né? Uma parte em chinês, uma parte em inglês. Então tentava adivinhar mais ou menos o que estava escrito, mas não ajudava muito. E fui mexendo. Mexia um dia, nada. Mais um dia, consegui acessar, testava alguma coisa, outra, nada. Eu sei que uma semana mais ou menos, né, Felipe? Uma semana consegui provisionar uma ONU. Aí coloquei o link de internet ali no ONU da TP-Link. Da TP-Link ainda, não era nem da... É isso que eu ia falar. Ele já entrou desbloqueando a OLT, cara. Não era nem da marca, né? Aí coloquei o link, subiu. Falei, beleza, agora vamos documentar esse processo. Documentei tal certinho, é só fazer isso. Desconfigurei de novo. Configurei de novo pra ver se tava tudo certo. Ligou. Liguei. Putz, é isso mesmo. Aí eu chamei o Felipe. Felipe, chega Mandou aí. Mensagem. Mano, você não vai acreditar. Subiu. Fica aí, minha sobrinha. Foi lá no fundo, ele testando o PPoE no roteador conectado na ONU, porque ela não era roteada, ela era bridge. Tudo bridge. Era bridge. E aí, o Alan, ó, detalhe. Voltando ali na Pombonete, quando ele deu o nome da empresa... A gente decidiu o nome da empresa em 1 minuto. Falei, Alan, vamos fazer Pombonete. Tá aprovado? Tá. Ele entrou no Paint, fez as imagens da anteninha, lançou a primeira página em menos de 2 horas, comprou o domínio, tava livre, pombonete.com.br. A marca tá registrada hoje também. O Alan subiu o site no mesmo dia. Feito no Paint. E ainda colocamos um botão do PagSeguro. Do PagSeguro para poder adesão. Então, se o cara quiser pagar a maquininha no cartão, a gente não tinha maquininha. O cara pagava pelo site nosso do PagSeguro. Olha só. Isso em um dia. Caramba. E aí a gente chegava isso que é o famoso desburocratizar. Então. Aí na hora ali a gente já criou 3 planos, né, Felipe? A gente nem tinha plano de eles. Falou, não, vamos fazer 3 planos porque a pessoa vai ter uma escolha e a gente faz um plano mais barato, um plano mais caro. E aí tinha... A adesão era 350, né? 350. E aí a gente viu que eu fiz o cadastro no PagSeguro tudo rapidinho. Falei, olha, dá pra parcelar em 18. Vamos colocar aqui já 18 de tanto que a pessoa já vai assinar, não vai nem se preocupar com o valor. E tinha até uma que a gente lançou e falou, e o que a gente pode fazer mais? Que tinha muito cliente que queria internet e não tinha computador. Putz, isso aí foi uma jogada do Alan sensacional. Ele realizou o sonho de muita gente lá, hein? Ele colocou um computador da Positivo, que a gente comprava no pacote. A pessoa podia assinar um plano com computador. Ele já pagava a adesão e o computador junto. Tinha a fotinha do computador. Porque a gente comprava o computador usado na Santa Efigênia e entregava pra ele. Porque a turma falou, nossa, então vocês fazem tudo, porque a gente já arrumava o computador. Isso aí foi visionário do Alan. Legal, o outsourcing começou na mão. Já foi ali. Então tinha adesão
televisão Cara do normal. céu, quanta coisa nova que eu nem imaginava. Isso o cara não tinha, já tava ali, ó, ele em 18 vezes. Às vezes o cara ia numa loja, porque não vendia computador não, parcelado. igual hoje, que vende no Carrefour, no Extra, na internet, já parcelado. Não, ele tinha que ir numa loja de informática, e geralmente essas lojas nem parcelava, é o fluxo de caixa. Falei, não, a gente põe um pouquinho mais caro aqui no PagSeguro e beleza, dá pra fazer em 18, o cara nem sente. E o cara já queria internet. E já levava o computador junto e pagava tudo num bolo só. Carlão, agora até pra gente... Não, e só pra finalizar agora, eu não vou falar mais. Vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Ele configurou o OLT. No Via Rádio a gente não fez o nome da empresa, ele não fez o site em minutos e colocou tudo isso que ele acabou de falar em um dia. Sim. No dia que ele configurou a OLT, ele entrou no Google Earth e ele projetou o primeiro bairro de fibra ótica, que é o Residencial Jundiaí 2. Que a gente tem um monte de cliente lá. Residencial Jundiaí 2. Ele fez o projeto, vamos comprar as fibras e vamos dar para os meninos lançar o cabo. Ele fez o primeiro, que hoje tem como que é o nome do sistema? Geosite, que é o software que fazem... Ele fez no Google Earth, provisionando CTO em cada poste, xizinho, tudo bonitinho. No mesmo dia. Eu não acreditei. Ali que nasceu a primeira empresa de fibra, a Pombonet Fibra Ótica, primeira empresa de fibra ótica de Jundiaí. A Vivo chegou um mês depois só num bairro de alto padrão, que ela tinha essa personalidade de colocar em alto padrão. A gente foi para todos os lugares. Porra, que legal, cara. E aquele começo que faltava porta no Speed, no fim o splitter ali no CTO tinha porta pra todo mundo. Não, olha só quanta coisa da noite pro Olha dia, só, cara, hein? mas é a vontade. Quando você tem a vontade mas... e você tem a paixão pelo negócio, porque nada impedia a gente, né? A gente não tinha que pedir autorização pra ninguém pra fazer. Até isso pesou já. Logo você falou, nossa, quando começou a vir os funcionários, né? Era assim, comprar frota de carro. O Felipe, ele sempre foi o mais antenado. Ele sempre foi antenado, assim. Então, ele sempre tá nas conversas. Ele sempre tá nos networks, nos fóruns. Entrando onde eu não sou chamado. Não, então, assim, por isso que eu falo que a gente é diferente. Eu sou mais na minha. Eu gosto de ficar mais aqui pensando. Por exemplo, às vezes eu tô quieto, eu tô pensando em um plano, em alguma coisa assim. Então, ele chegou e falou, cara, a gente tem que pôr fibra. Ele falou, a gente tem que pôr fibra também, porque eu lembro que você falou, o meu irmão mora em Portugal e lá já é tudo fibra e é 100 mega e não sei. Então ele era antenado, né? Eu falei, poxa, legal. E aí, quando ele chegava com as ideias, eu já falava, pô, o que a gente tem que fazer? Eu já ficava processando o que a gente tem que fazer. Então, sempre foi muito bacana, porque igual esse bairro assim, falava, então, já vamos tal bairro que a gente precisa... Que lá tá carente e tal, estão construindo casa agora, a gente via que não tinha ninguém, e era um bairro que estava tendo bastante aceitação no rádio, falou, já vamos pôr eles na fibra. Falou, então beleza. Porque começou a congestionar as antenas, né? E você viu aquilo que eu te falei do primeiro PACPOM? Aí o Alan de novo contando nossas economias. Não dá para pôr ONU para todo cliente. O PACPOM, para quem não sabe, é um concentrador. Você põe um ONU no poste, abre aquelas portas ali, né? Coloca um switch porta-lã praticamente, um switch. Isso, um e switch. já vai o cabo de rede, um switch, né? para vocês terem ideia, é R$100, 8 portas. Uma ONU, naquela época, era R$400. Só que se eu fosse colocar uma ONU, um equipamento que é um conversor, tipo um roteadorzinho de fio que chega a fibra, na casa de cada cliente, de 8, multiplica 8 por 400... A gente pegou uma de 400 e colocou ela convertida num switch de 8 portas. Então a gente transformou 7 clientes ali. Exato. Então a gente, em vez de levar o drop, que era caro, levava o cabo de rede. Né? E ele sempre alimentava ao switch energizado que ele criou o PoE também no switch. Então não tinha nem essas soluções hoje que tem de PACPOM, já com a plaquinha pronta e tal, porque a gente esbarrou nessa questão financeira, né? Falou, olha, é muito lindo, muito maravilhoso, só que a gente não vai ter... Mas alavancou a gente, né? É claro, não vai ter como instalar o Enil para todo mundo, né? Eu sei que todo mundo quer, mas a gente não vai conseguir instalar para todo mundo. E outra, assim, pessoal, o rádio a gente entregava 5 megas o máximo. Um cabo de rede, qual que é a porta dele? 100 megas. E a fibra, a porta dela é a saída de giga. A gente poderia pôr giga também switch. A gente colocou depois nos prédios. Então você pensa, sair de 5 mega para entrar num plano de 100 mega, independente se é fibra na casa do cliente, falou, você tá atrás da fibra ótica. É internet. Só de ser o cabo não tem interferência, não tem queda, não tem nada.
Né? Isso aí alavancou a empresa, né? Alavancou, Então, porque o custo caiu para 8 vezes menos Você é para formado ativar em um eletrônica, cliente. você falou, então entrou um pouco de telecom que é eletrônica ali, ó. E eu trabalhei com o GPON bastante tempo, enfim. Sabe o que é bacana disso aí tudo? Vocês estão olhando o lado empreendedor, o lado de desenvolver negócio, mas, cara, você tem noção o impacto que esse cabinho de rede de 100 mega, ou o rádio lá, mesmo que batia 10, 20K, não importa, cada momento com a sua taxa. O impacto dessa conectividade na vida das pessoas, na família da pessoa, sim, que ali começou a acessar coisas sem sair de casa. Então, é isso que eu gosto bastante, foi isso que motivou a gente aqui com o assunto de vida e de tecnologia, né? Cara, hoje em dia, até a pergunta que eu gostaria de jogar pra gente ir pros finalmente, né? O impacto é enorme na vida das pessoas quando ela passa a ter acesso à informação, né? Queria ouvir de vocês. Pô, vocês já sucesso, puta história bacana, de sucesso. Acho que vocês só têm orgulho de tudo isso. Você falou que foi ontem, mas garanto que desse período que parece curto, teve um monte de desafio no meio. Não só técnico, como humano, como burocrático, social, que vocês tiveram que... eu não tenho dúvida que teve alguma noite de sono aí, sem dormir no meio do caminho. São mais noites sem dormir do que as dormidas. Eu quero saber o seguinte. Como vocês veem a Pombonet? O que vocês esperam para frente? Onde vocês querem chegar? Tá bom assim? Pode parar? Porque você não tem perfil de que tá bom assim, pode parar. Não. Queria ouvir de vocês, cara. Onde vocês pensam em chegar com uma história tão bacana dessa? Olha, respondendo a sua pergunta, eu vou deixar o Alan responder essa pergunta, mas eu queria falar uma coisa que você falou ali da importância. Quem tá ouvindo aqui agora vai entender, né? Você tá ouvindo esse vídeo é porque você tem a comunicação dentro da sua casa. E chegar... O Brasil, ele custou muito caro. Hoje é o país que é referência internacional, porque é o país que mais tem casas conectadas com fibra óticas. A Anatel está entre 90% e 95% das casas tem fibra ótica. E hoje, graças a empresas como a Pombo... Graças a isso mesmo, a pequenas empresas. Porque se fosse esperar a Vivo, a Claro... Lá, a Jundiaí não estaria com a conexão que está hoje. Porque eles só focam, claro, é empresa capitalista. A gente também é capitalista. Só que a gente enxergou uma oportunidade aonde eles não iam, a gente chegou primeiro. Porque eles visavam o quê? Retorno financeiro nos bairros nas casas mais de alto padrão. Aí você vê o Brasil hoje, com todo mundo, graças ao pequeno provedor. Aí você fala assim, poxa... o que isso mudou na vida social das pessoas muito, né? Quantos novos empregos foram gerados, quantas novas ideias foram criadas. Você vê hoje o mercado digital. Formação de pessoas, educação online. Passou a pandemia. E o ano... Isso. Passou a pandemia conectando crianças. Meu filho ficou especialista em fazer aula online. Que legal! Com 7 anos. Ele dominava o Zoom. É Zoom, né? A plataforma. Ele dominava o Zoom, cara, com 7 anos. Graças a conexões. E assim, para finalizar essa parte, quantas casas a gente chegava, tinha que almoçar junto com o cliente, porque ele se sentia tão feliz que estava tendo a internet na casa dele. Você toma um café comigo, almoça comigo. Queria dar caixinha pra gente. Falou, não, guarde esse dinheiro para pagar a primeira mensalidade, né? Pra guardar o dinheiro aí. Não, era um insulto se a gente não recebesse o dinheiro. A gente começou a receber por cara falar, ah, não, beleza, ó, paguei. Então, assim, você via a alegria que tem, dos clientes viraram amigos que indicam a gente até hoje. Hoje o poder nosso de venda da empresa é tudo boca a boca, a maior parte delas. E o ano passado, a nossa empresa foi reconhecida pelo prefeito, em carta em nossa homenagem, o benefício que a gente levou para as comunidades, favelas, CDHUs, que hoje só a nossa empresa está atendendo ainda, inclusive, porque as grandes não querem chegar lá. Então, assim, e aí detalhe, plano mais barato para esses lugares. Na época a gente estava vendendo 99, para eles fizemos por R$ 49,99. Cabia no bolso da família. Cara, e hoje você levar entre profissão, educação
e mais entretenimento. Sim. Através da conectividade, cara, isso impacta. Eu acho que é isso que eu queria que a minha mãe e meu pai soubessem, que a nossa internet mudou a vida de todas as casas de Jundiaí. O impacto assim, na vida agora, das a gente pessoas. É legal você trabalhar com tecnologia. Você viu que a gente já é apaixonado por tecnologia. Aí você fala, dinheiro, beleza, é uma consequência dela. Né? Falar que a gente não gosta, mas a gente nunca ficou focado, não, retorno, não. Nossa, que nem você falou, noite do dormir, porque tinha conta para pagar. E o dinheiro não estava na conta ainda. Negocia com o banco, espera um pouquinho. Comprar carro, não tinha dinheiro para comprar um carro. Tinha que fazer, sabe, daquilo que você tinha, explorar ele ao máximo. Então, beleza. Mas, e para finalizar, que eu tava falando... Eu quero saber o seguinte, o que vocês veem para frente? Boa, o Alan vai responder essa pergunta. Eu quero entender o que vocês vão levar para esse povo conectado daqui para frente. Eu falo um pouquinho, você fala um pouquinho, Felipe. A gente se complementa, né? Eu não sou uma pessoa de me satisfazer tão fácil, vamos dizer assim, né? Eu sou uma pessoa um pouco insatisfeita, né? Então, o mercado ele muda todo o tempo, tá sempre evoluindo e a gente quer estar evoluindo junto, né? Então, assim, se a gente atingir um ponto, fala, legal, atingimos essa etapa, vamos para a próxima agora. Vamos para... Qual que é o próximo desafio, né? Qual que é o próximo desafio agora? O comportamento das pessoas mudam também, Exatamente. Né? Então, por exemplo, a gente começou no rádio, falar, mas agora é outro tempo, agora é fibra, é um desafio novo, vamos para cima. A gente começou no bairro, no Santa Gertrudes, que foi onde a gente iniciou, falou, legal, agora vamos para os próximos, vamos explorar. E eu vejo que isso nunca vai sair da gente, né? De estar sempre evoluindo, de estar conquistando novo espaço, atrás de novos desafios, né? Então é o que a gente espera, né? Então, falar, olha, o que a gente pode acrescentar, que tipo de negócio novo, que tipo de cliente, que tipo de abordagem, a gente conversa muito disso, fala, olha, dá pra gente também ir atrás desse público, atrás desse tipo de cliente. Então, assim, a gente vai ser aqueles, como que diz, eu acabei de falar, Nunca tá satisfeito. Incansável, assim. Incansável, né? Nunca satisfeito. Que é o que eu falei que o Carlos sempre dá para inovar, sempre dá para fazer diferente, melhor, né? Que eu acho que quando a gente acha que já chegou no topo, o próximo passo depois do topo é a queda. Então, assim, a gente nunca pode pensar isso. A gente sempre tem que pensar, não, cada dia eu tô subindo um degrau. Eu tô sempre em constante evolução, em constante desenvolvimento. Então, eu me considero que eu nunca vou estar num topo. Então vou estar sempre caminhando. Tem que subir, né? Sempre. O pombo sempre tá voando, né? O pombo tá voando. E olhando 360 graus. Sim. Não existe... Já li isso em um monte de livros americanos, enfim, britânicos, que não existe estabilidade. Não existe. Ou você tá subindo ou você tá descendo. Você fala, eu tô estável. Não tá, desculpa. Tá fora pra quem disso. tem fé em Deus, o céu não tava estável quando... Deus veio pra cá, o que aconteceu quando ele voltou? Tava em guerra lá no céu, né? Então você vê, se lá tava em guerra, imagina aqui na Terra. E só pra já indo pros finalmente, mas cara, exatamente o que você tá vendo aqui são os funcionários lá também, os colaboradores da Pomba, essa energia, esse jeito de trabalhar, esse jeito de fazer. Então isso é muito importante, né? Não só como empreendedor, mas também essa parte que a gente falou antes, né? Corpo, alma e espírito. Isso aí você resumiu a Pombonete, é isso aí, ó. Exatamente isso. Então, vou lá muito. Às vezes eu passo lá, tô passando ali pela Anhanguera, eu ligo, falo, tomar um café? Vamos. Entro lá, a gente toma um café. Eu tive lá, visitei. Nossa, olha só, tudo pra lá, né? você permitir responder a sua pergunta complementando a do Alan, a CEO da TP-Link, cara, foi conhecer a nossa empresa chinesa, ele que recebeu ela. Adorou a história da empresa e perguntou assim, tudo isso aqui, esse investimento é dinheiro do governo? Como que é? Falou, não, é dinheiro próprio. Ela não acreditou. Como assim? Vocês tudo recurso próprio? Recurso próprio. A gente tem honra em falar isso, é uma felicidade. E quando você pergunta da história da Pombonete, o que a gente pensa, a gente estava conversando ali, de aumentar o que? A experiência do usuário. Então, como a gente é a maior empresa hoje de Jundiaí, a Pombonete, a gente vai fazer de tudo para ela sempre ser a maior de Jundiaí. E agora os nossos planos, o que é? É colocar mais setores dentro da empresa para avaliar a experiência do usuário final, né? Enxergando as oportunidades e fazer aquilo que a gente já sabe fazer, que é a parte técnica. Só que a gente tem uma dificuldade de transformar todos os benefícios da parte técnica
em uma coisa que o cliente vai entender o que realmente por que ele precisa daquilo. Em experiência. Em experiência. Né? Então, assim, a gente está inaugurando agora o XGS PON, que já tem muitos provedores fazendo, que é o 10 gigas, mas tem que mostrar para o cliente por que se ele precisa disso e o quê? É distribuir esse sinal melhor dentro da casa dele. Então, falei para o Alan, a gente quer fazer de tudo para ser cada vez mais, já está presente em todas as empresas. E a gente tem nossas outras empresas que a gente fala, o Alan tem com a esposa dele, eu tenho com a minha esposa, tenho meus irmãos, que eu tenho 2 sócios hoje, irmãos, né? E assim, então a família toda se beneficiou com isso. Então quase 7 da minha família já trabalha com telecomunicações. Dos 13. Olha aí. Olha o impacto disso, o né? Impacto dentro disso, de casa, você tá entendendo? na comunidade, na se vida for das somar pessoas. tudo, dá quase 30 cidades. Se somar todas as cidades atendidas hoje, de tudo da receita minha e do Alan. Todos vieram, pessoas incríveis do mercado de trabalho. Poxa, vocês vão me dar o apoio? Vamos te dar o apoio. E hoje estão todo mundo com independência, liberdade e tá crescendo. O legado ficou, né? Que você perguntou, hoje eu vi uma entrevista de pessoas influentes do mercado, né? Até um é bem polêmico, é o Eike Batista. E eu gostei muito que ele falou, olha, eu posso começar do zero, porque eu tenho aqui muita informação. E eu vejo que ele está no grupo de empresários, eu vejo que falta essa liberdade de pensar melhor, porque você fica mergulhado nos problemas da empresa. Só que a minha preocupação que eu deixo para todo mundo é o quê? O meu legado. Hoje eu não faço parte de muitas tecnologias que ele desenvolveu de sondagem de solo para petróleo, gás. Então, assim, falei, poxa, a gente nunca pensou no legado, mas isso foi natural que está acontecendo, né? A gente nem está aqui... meus sobrinhos, a irmã dele que abriu também o negócio, a esposa dele, os amigos dele, concorrentes, cara. Ele que levou a tecnologia de fibra para um concorrente em outra cidade que tá super feliz, sucesso, concorrente, você acredita nisso? Em troco do quê? De nada, de ajudar o próximo. Então, eu acredito que o legado já tá lá. O legado, a gente nem sabe o que está acontecendo, mas foi o legado que foi plantado. Sim, nessa... Até mesmo a questão da FATEC, quando vocês contaram para mim que ia doar os computadores para meninada mexer, e que o pessoal falou, não, a gente vai colocar o nome da sala Pombo. A gente falou, cara, que legal. E que legal você tá com alguém desse calibre do lado, porque tem muita gente que tem muito dinheiro, mas não tem nada de outras coisas. Sim. Né? Então isso meio que fica numa conversa tão rico que a única coisa que ele tem é dinheiro. Fica meio... Eu não sou desse jeito, né, cara? Eu venho de baixo, todo mundo aqui vem de baixo, sabe quanto é difícil chegar lá, mas uma coisa que desde a caneta, que eu não sabia dessa parte da caneta, mas é que eu tenho uma frase comigo que eu carrego ela pra sempre, desde que eu escutei na hamburgada. Gente precisa de gente pra ser gente. Então, nessa conexão de vocês dois, foi isso. Um precisou do outro, que precisou do outro, que foi precisando, foi crescendo. E foi fazendo esse bem com os familiares, com o pessoal que era assinante, depois os funcionários. Então, eu vejo essa energia. Então... Se o pessoal pudesse sentir essa energia que tá aqui hoje, cara... E você vê os clientes, como que é, né? Os clientes, eles veem isso e falam, poxa, cara, os 100 primeiros clientes, eles todos lá no bairro falam, eu fui o primeiro cliente do Felipe, eu fui o primeiro. Eles têm orgulho de falar que foi o primeiro, porque eles viram o patamar que chegou a empresa, até um ponto, uma coisa engraçada que você falou, a minha esposa trabalhava no financeiro. E esse cliente foi pagar uma conta lá e estava com 2 boletos em atraso. E aí minha esposa foi cobrar os 2 boletos, falou, não, eu quero pagar só um só. Eu não vou pagar os 2. Mas só a internet não foi cortada. A gente não cortava a internet do cliente. Para não dar raiva para ele. Falou, ele vai melhorar, vai lá e vai pagar. Coisa que nenhum provedor fez. Aí minha esposa falou assim, não, mas é justo, o senhor usou. Falou, não, eu fui o primeiro cliente do Felipe. Eu vi que ele comprou uma caminhonete. Ele tá rico. Ele nem vai ligar de você não cobrar. E ele não sabia que ela era minha esposa. Depois de ano, minha mulher foi falar isso, cara. Então você vê... o pessoal tem todo orgulho de falar que tem Pombonete dentro de casa, as empresas, fala, poxa, cara, é um nome engraçado, né? Mas, pô, tem uma história por trás, né? 115 colaboradores, então, assim, 115 famílias, fora os diretos e indiretos, né? Se for contar, enfim. Show. Que bacana. Isso a gente se diverte com esse lado, né, do reconhecimento. Poxa, a gente nem se vê tão assim, mas... Quem viu, quando a empresa começou do zero, que não é filho que está herdando, o pessoal fala, poxa, então ele se identifica, né? Fala, pô, vi todo o processo. Eu acho que o legal desse episódio, e de novo, já agradecendo a presença de vocês, é que por mais que a gente tentou, e é inevitável, falar de tecnologia,
Cara, dá pra ver que vida é uma coisa que transborda de nós 4 aqui. Porque isso é uma coisa que eu percebi de vocês, e o match que deu com o Carlão quando a gente se conheceu e resolveu formar esse podcast, cara, é porque floresce o assunto vida. E a tecnologia, a gente precisa dela para pôr nossa inteligência e para desenvolver e impactar a vida de todo mundo. Não, parabéns vocês de ter dado essa oportunidade. Quem tá ouvindo, a gente sempre aprende, né? A gente, que nem ela falou, a gente tira referência das big techs americanas, das big techs brasileiras, que tem muito... O brasileiro, ele tem um diferencial do estrangeiro, que aqui ele tem que se ferrar, ele tem que ralar. Ele tem que, sabe, tem que sofrer, morrer e viver de novo, né? para conquistar. E tem que buscar, às vezes vai buscar fora. Enfim, essa é a nossa história. Parabéns por ter dado esse espaço pra gente. Aqui é o primeiro podcast que a gente participa. É verdade. Pô, fico mais feliz de saber que é o primeiro, porque uma história tão legal dessa tinha que... Alguma hora ela tinha que ser espalhada, né? E porque a gente brinca, né? Brinca, mas falando sério, porque quando a gente começou, a primeira vez que a gente vai falar disso, quando a gente começou, a gente... Cara, não era pra ser um negócio tão sério, mas agora tá um negócio muito sério. Nossa, mas né? é legal. Era mais pra ser um hobby, né? De gente, pô, vamos lá, vamos falar com as pessoas e tal. Mas agora já tá tomando uma forma, a gente já tá pensando em outras coisas e tudo mais, então tá sendo bem interessante. Sim, é legal ouvir essa história. Eu que tô atrás, se eu ouço a história de alguém, como começou, mas a gente não vê no pé do chão, do zero. Não, foi do meu pai, nada contra isso. Mas quando é da pessoa, fala, poxa, as noites mal dormidas, luz cortada, pô, saber se tem o dinheiro pra pagar a comida do dia seguinte, mas tava lá. E a inspiração, talvez a pessoa tá lá num dia, ela fala, vou escutar esse podcast aqui. E a pessoa começa a falar, olha isso, cara. Eu me identifico com esse momento da vida do Não, Alan, isso aí, os comentários que a gente Felipe, teve quando o Loucos da Telecom fez... O pessoal falando assim, poxa, cara, eu quase chorei lá nos comentários, porque todo mundo já pensou em desistir do provedor, certo, mãe? A gente falou só da parte boa. Aí você vê nos comentários, nossa, cara, eu tava já entregando meu provedor depois que eu vi que vocês passaram coisa pior do que a gente, porque lá foi mais focado na tecnologia e provedor, né? Aqui também tá falando, mas aí você tá corrigindo a gente do lado vida, né? Então você vê isso que causa pras pessoas, poxa, vocês estão com uma responsabilidade de mostrar pras pessoas que estão assistindo que nada é fácil. Mas eu sou ser humano, você é ser humano, e as pessoas são seres humanas. Todo mundo pode passar por certas dificuldades, e se ela não desistir, a palavra certa é não desistir. Porque vontade não falta nunca de desistir. Cara, isso é verdade. Fica com essa aqui. Não desistir. Vamos finalizar com essa. Não desistir. Cara, esse cara é limão da vida. Tem que fazer uns 5 episódios. Você vai voltar, viu? Vocês vão voltar aí pra contar. Vamos fazer separado, cara, contando a história de cada um aí também. Minha mãe vai assistir esse, hein, cara. É isso, obrigado aí pela presença. Mais uma vez, tamo junto. Pessoal, espero que tenham aproveitado esse momento conosco, dividindo, compartilhando, se expondo, um pouco da intimidade nossa aqui com vocês, e é esse o espírito do nosso canal, tá? Abordar a tecnologia, sim, mas, cara, o que nos move é a vida. E para isso é importante a gente ter equilíbrio e propósito, sempre, senão a vida não faz sentido. Um abraço, até o próximo. Valeu, tchau, tchau. Se não é assinante da Pomba, assina aí.